capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: vocês acharam? Amém? Só o versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu o viste ir, louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, semana passada a gente tratou sobre a visão do pré-tribulacionismo. E ficou claro, de forma bem didática, dinâmica para nós, que esse grupo de cristãos são aqueles que creem piamente que Jesus voltará antes da grande tribulação. Que a igreja não passará pela tribulação, porque a tribulação, a perseguição, porque Deus é amor, e por Deus ser amor, jamais Ele vai permitir o seu povo ser perseguido. Porém, nós aprendemos que em toda a história da igreja, ela sempre foi perseguida. Desde o momento que a igreja se iniciou em Atos dos Apóstolos, quando a evidência do poder de Deus, do Espírito de Deus, começou a agir na vida daqueles irmãos, e através da vida deles, começaram perseguições. Começaram coisas para querer parar e calar aquela igreja. Os imperadores dos séculos, durante a história, perseguiu a igreja de tal forma que massacraram. Tamanha era a mortandade que havia em relação aos cristãos. Se você for estudar a história, o imperador Nero e tantos outros, homens que se levantaram, que foram usados por Satanás para querer calar e acabar com a igreja. Olha, na história teve um homem chamado Tertuliano, um dos pais da igreja. Os pais da igreja eram aqueles que eram discípulos próximos dos apóstolos. Ele chegou a dizer que o sangue dos cristãos era como sementes. Quanto mais cristãos se matavam, mais pecadores se convertiam. E aí se cumpriu aquilo que Cristo escreveu, quando ele disse: é óbvio que Cristo estava falando dele, mas também aqueles que seriam salvos seriam sementes alcançadas por ele. E ele disse: a semente, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer dá muitos frutos. E por Jesus, como um grão ter morrido, ele deu muito fruto. Cada um de nós somos um fruto para a glória dele. Mas nós também, como semente, fomos plantados nessa terra para seguir as pisaduras de Cristo. E por conta disso a igreja era perseguida, porque ela se parecia com Cristo, porque ela vivia nos moldes e padrões que Cristo estabeleceu, porque eles não obedeciam às leis que feriam a sã doutrina. Os imperadores perseguiam, tentavam acabar com a igreja, porque a igreja não se submetia à religião, ao sistema, a tudo aquilo que era imposto. Porque para a igreja estava bem claro: o que é certo e o que é errado é errado. E para nós hoje não há ainda uma perseguição por conta do Evangelho. Mas se você for ver em alguns países aí, existem cristãos que têm sido ferozmente perseguidos, maltratados, escravizados, mortos. Por quê? Porque eles andam na contramão de uma religião, porque eles andam na contramão de um mundo perverso, porque eles entenderam que o mundo jaz no maligno, e por isso eles são perseguidos. Nós vivemos um país laico, como alguns dizem, onde temos a liberdade ainda de expressar a nossa fé. Porém, isso é pouco tempo, porque a igreja, em toda a história, ela foi perseguida para se manter pura,
Se você for estudar a história dos mártires, quanto mais perseguição tinha, mais a igreja se mantinha pura. A igreja não tinha tempo para possuir bens aqui na terra. A igreja não tinha oportunidade de construir casas boas como nós temos. A igreja não tinha oportunidade de conquistar alguma coisa, porque tudo era confiscado. Já estudamos sobre isso aqui, sobre a Inquisição Papal, sobre as perseguições. Quem mais matou judeus e cristãos foi o catolicismo romano. Então a igreja, a vida dela era voltada unicamente para glorificar o seu Senhor. E hoje nós vemos o quanto nós somos fracos. Talvez por ele ter uma liberdade, talvez ele por não ser tão perseguido, é que nós não buscamos como deveríamos buscar. É porque nós nos damos tanto tempo e ênfase a estar na presença de Deus, mas o nosso tempo é mais voltado para aquilo que é os nossos próprios interesses. Olha, eu já te adianto que isso um dia vai acabar. A perseguição ela vai ter que vir para que sejamos provados, porque a nossa fé, a fé da igreja sempre foi provada. O próprio apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E Jesus: porventura haverá fé na terra quando ele voltar? Será que a fé é genuína no nosso coração? Aquela fé que nos leva realmente a buscar intensamente, a almejar a volta dele, a estar pronto e preparado para quando a perseguição chegar, estamos até aptos para morrer por Cristo. Porque o Evangelho nos chama para isso. O Evangelho é um preparo para mostrar que não amamos a nossa própria vida, porque a nossa vida está nos braços do Senhor, a nossa vida está escondida no Senhor. É como o apóstolo Paulo diz: eu não tenho uma vida, a minha vida por preciosa. Para mim, o morrer é lucro. O morrer é lucro, irmãos. Mas se eu morrer, eu estou lucrando com isso. Sabe por quê? Porque eu vou sair desse mundo de perseguição e vou para a glória. Glória a Deus. Porém, a mensagem, irmãos, do arrebatamento, a mensagem de uma eternidade, ela tem ficado tão escassa nesses últimos dias, que as pessoas não querem morrer, as pessoas não têm uma expectativa e esperança de vida eterna, as pessoas querem viver aqui. E muitos crentes vivem como se Jesus não fosse voltar. E aí onde se encontra o perigo para nós. Estamos vivendo neste mundo, mas nós temos que entender, a palavra diz que nós somos peregrinos. Estamos em terra estranha, porque essa não é a nossa terra. Estamos de passagem, louvado seja o Senhor, porque há uma pátria celestial que aguarda a mim e a você, bendito seja Deus. Então, meus irmãos, essa ideia que a igreja não vai ser perseguida, ela foge totalmente do contexto profético e histórico. Porque nos momentos que houve uma suposta paz, uma união entre igreja e Estado, já estudamos isso aqui nas 7 cartas de Apocalipse, no momento da história que houve uma suposta paz, foi onde a igreja se corrompeu, foi onde a maioria não vigiou, abaixou a guarda, e a idolatria entrou, o paganismo entrou, o culto a deuses estranhos entrou, e por aí vai. E a perseguição é necessária para que a gente possa estar definido de que lado nós estamos. Se queremos não ser perseguidos, viver uma vida boa aqui, é uma escolha nossa, porém não haverá para nós vida eterna. Porque Cristo, para conquistar as almas e ser glorificado pelo Pai, Ele foi perseguido, odiado, traído, repudiado e crucificado. E você acha que você não vai? É só questão de tempo. Talvez se nós estivéssemos se posicionando com mais veemência em relação à palavra, em relação à conduta cristã, em relação ao que a Bíblia nos pede,
nós já estaríamos debaixo de perseguição. Porém, nós às vezes temos ainda essa paz, esse sossego, essa liberdade, essa tranquilidade, e não temos perseguição. Quem aqui está sendo perseguido, odiado por causa do Evangelho? Quem aqui está condenado à morte por causa do Evangelho? Nenhum de nós. Mas tem irmãos em alguns países aí que estão presos, apanhando, porque não negam o nome de Cristo. E você acha que mais cedo ou mais tarde para o nosso país não vai chegar uma perseguição? Vai, está próximo. Está próximo a perseguição, porque a provação, a perseguição, a tribulação não é a maldade de Deus. É a peneira de Deus dividindo quem é joio e quem é trigo, quem é dele e quem não é. O irmão citou esses dias aqui na administração, um jovem que possivelmente seria Marcos, que quando Jesus estava no Getsemane, ele estava prestes a ser preso, veio Judas com os soldados, com varapau, com lança, com tochas, prendeu o mestre. E esse jovem, ele seguia Jesus nu, só enrolado em um lençol. E quando puseram a mão no mestre, que começou aquele alvoroço, porque o próprio Senhor disse: prenderão o pastor, e as ovelhas serão dispersas. E quando começou aquele rebuliço, todos começaram a fugir. Aquele jovem que estava com o lençol, soltou o lençol e correu nu. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que a perseguição vai manifestar o que realmente nós somos. A luta e a perseguição, a grande tribulação, quando vier, ela vai nos mostrar realmente quem somos. Se somos cristãos que vivemos de aparência, só um lençol cobrindo a vergonha do pecado, aquilo que queremos muitas vezes esconder com os nossos recursos. Foi o que Adão fez lá no Éden. Quando se viu que estava nu, procurou folha de figueira, cozeu para si aventais. O homem, na sua inteligência, nos seus recursos, tentando encobrir a sua vergonha. Isso não é possível. Aquele jovem estava ali, todo mundo vendo ele no período da noite, enrolado com um lençol, mas eu sabia que por baixo havia uma nudez, havia a vergonha do pecado representada ali. E será, irmãos, que é necessário uma perseguição para manifestar quem nós somos, o que está no nosso coração, o que desejamos? Porque Jesus, assim como perseguiram ele, odiaram ele, também perseguiria, odiariam aqueles que servem a ele. Porque ele disse que o servo, o Senhor não é maior que o seu servo, basta o servo fazer como o Senhor faz. Então, se o nosso ensinamento, se a nossa conduta de vida é semelhante àquela que Cristo nos ensinou, nós seremos perseguidos. E como eu já disse, essa perseguição é para nos manter puros. Essa perseguição é para nos manter desapegados das coisas dessa terra, ainda que venhamos conquistá-las, ainda que nós venhamos tê-las, mas desapegá-las e entender uma coisa, que o nosso reino não é terreno. O nosso reino é celestial. E esse reino Cristo implantou dentro de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Então por isso que a igreja em toda a história ela foi perseguida. A alegria dos romanos no Coliseu era encher o Coliseu de cristãos. Era festa. Era como se fosse um jogo de futebol no dia de hoje. Flamengo contra Palmeiras. E ali vários cristãos na arenas, e ali se abriam algumas gaiolas e soltavam leões. Leões que vinham da Líbia, leões famintos que passavam semanas sem se alimentar. E a festa daquele povo pagão era ver os cristãos estraçalhados. É doloroso ou não era, meu irmão? Para você, porque tu quer ir para eles, não. Porque eles morriam glorificando ao Senhor. A história relata que muitas pessoas da plateia desciam dizendo: eu quero esse Deus, porque via cristãos morrendo, louvando ao nome do Senhor, glorificando ao nome do Senhor, com um sorriso no rosto.
Sabe-se lá se esses irmãos estavam sentindo dor. Sabe-se lá. Eu sei que o desejo dos irmãos partir e estar com Cristo é tão grande que não eram leões famintos que tiravam a fé daqueles irmãos. Não era cruzes que Nero mandou fazer, onde eles pichavam os crentes com piche, colocavam vivo nas cruzes e ateavam fogo. E o jardim de Nero do palácio era feito de cruzes com cristãos sendo queimados. Doloroso, mas eles passavam por isso, sabe por quê? Porque eles não negavam o nome do Senhor que os resgatou. Nós precisamos entender de onde Deus nos resgatou. Por isso que Jesus disse: não temas aqueles que podem apenas matar a carne. Eles não poderão fazer nada mais do que isso, porque a carne veio do pó e ao pó voltará. Mas o que está guardado para a nossa alma, o que está guardado para o nosso espírito no Senhor, é novo céu e nova terra. Era essa esperança, irmãos, que levava aquela igreja a não abaixar a guarda, a não desanimar. A história diz que muitos imperadores pegavam os filhos dos cristãos, colocavam pele de ovelhas neles e soltavam para os lobos comerem. Soltava para os lobos comerem. E no outro dia era aberto os portais para os pais pegar os restos mortais dos seus filhos. Tudo isso com o intuito de levar os irmãos a negarem o Senhor. Porém, irmãos, a promessa de vida eterna era tão viva e presente no coração daquela igreja, que além que isso fosse, ainda que isso fosse doloroso para eles, mas eles não negavam o Senhor. Aleluia. E hoje, por pouca coisa, a gente nega. A gente troca o Senhor pela rede social, a gente troca o Senhor pelo namoro mundano, a gente troca o Senhor pela olhada no Instagram, que não glorifica, pelo site que não glorifica o Senhor. A gente troca o Senhor por muitas coisas que não deveria fazer mais parte da nossa vida. Por isso, irmãos, que uma geração de crente fraca, que não tem sido preparada por Deus, porque não querem ser preparados para uma tribulação, muitos vão ser pegos de surpresas, muitos vão se submeter ao governo da besta aí fora. Por isso que a palavra nos prepara para uma tão grande tribulação. Se não chegarmos até esse momento, se partirmos antes, seremos livres de sair. Mas para aqueles que vão ficar, será terrível a grande tribulação. E tudo isso que eu estou falando aqui dos irmãos da igreja do passado, dessa perseguição todinha, isso ainda não é uma grande tribulação. Isso era uma tribulação, mas não era a grande tribulação. Porque a grande tribulação mencionada nos evangelhos, que é o que nós estamos estudando aqui hoje, será algo tão terrível como nunca houve na face da terra. Eu acho que 6 bilhões de pessoas, de judeus, né, que vivem na força, se não me engano, não chega nem a um pequeno por cento do que vai acontecer na grande tribulação. Toda a catástrofe de mortandade, de doença, de guerra que já houve na face da terra, não se compara nem 1% da grande tribulação que vai existir ainda. Porque a grande tribulação, como eu já disse no culto passado, é a ira de Satanás contra o povo de Deus. O anticristo vai se levantar. Que é o anticristo? É um homem que vai ser tomado por Satanás, um governante, um líder. Assim como Deus toma os seus servos e enche ele do Espírito Santo para eles fazer a obra sobrenatural, o diabo vai pegar um servo dele, vai encher ele de malignidade para cumprir os seus desígnios. E nós temos que ser cientes disso aí, porque eu creio que alguns que estão aqui vão presenciar isso. Os mais novos, eu não sei se a gente vai estar lá, os mais velhos, mas os mais novos, os nossos filhos, muitos vão presenciar isso aí. E se a gente começar a preparar a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa para isso aí, irmãos, o que será da nossa salvação em Cristo Jesus? Por isso que a mensagem de um arrebatamento antes da grande tribulação é muito bem aceitado. Porque Deus é amor, jamais nos vai permitir sua igreja sofrer, o seu povo padecer.
padecer perseguição. E por que ele permitiu aquilo no passado? Sejamos sinceros, somos melhores do que os irmãos do passado? Não. Espiritualmente falando, talvez nós somos piores. Talvez nós somos piores. Mas por que aqueles irmãos eram perseguidos? Porque quanto mais fiéis eles eram, mais perseguição tinha. É por isso que a igreja hoje não tem perseguição no Brasil, porque ela não é fiel. Porque ela não se posiciona diante do pecado que aí fora está. Porque se chegar alguma coisa ilícita para nós, para a gente ter um benefício, a gente faz vista grossa. Porque muitas vezes nós queremos andar no padrão do mundo, achando que vai ser melhor. E muitas vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, é da tua vontade? Senhor, tu quer? Senhor, posso fazer? Senhor, isso te glorifica? Porque essa deveria ser a nossa forma de vida. Antes de agir ou fazer qualquer coisa, perguntar ao nosso Deus: não puxa nada. Senhor, eu só vou me mover, eu só vou fazer, eu só vou escolher, eu só vou comprar, eu só vou decidir. Se o Senhor falar comigo, se o Senhor me direcionar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um testemunho a zelar. Nós temos uma conduta cristã a zelar. Hoje estamos muito presos ainda em redes sociais, né? Em tantas parafernálias de distrações que estão à nossa volta. Isso faz parte da nossa vida, faz tanta parte que a gente não consegue mais viver, e a gente não percebe que o mecanismo do diabo, o espírito do anticristo, ele já opera nesse mundo, e toda a parafernália que existe e é criada, ela traz um certo benefício, facilidade, sim. Porém, muitas vezes não percebemos e vigiamos, e às vezes não temos discernimento que essas coisas, como uma teia, tem nos prendido, tem roubado muitas coisas que um tempo que às vezes deveria ser dado a Deus. Por isso que quando chegar a grande tribulação, não vai ter tempo para a internet, não vai ter tempo para iPhone, para iPad, para iPod, aí não pode, seja o que for. Não vai ter tempo não, meu irmão. Seu celular não vai adiantar mais para nada de última geração. O meu carro não vai adiantar para nada. O que conquistamos não vai adiantar para nada. Vai ser uma vida totalmente, unicamente voltada para o Senhor. Por isso que nós precisamos que clamar a Deus: Senhor, faz logo acontecer essas profecias, para que o teu povo, para que nós realmente venhamos se posicionar. Porque quando o inimigo se levantar através do anticristo, ele vai impor as suas regras, ele vai impor a sua marca, ele vai impor aquilo que é os propósitos dele, e quem não tiver a sua marquinha, quem não tiver lá o 666, que não é um número natural, né? Não é algo físico, literal, um 666, que assim todo mundo vai saber, porque até quem aí sabe que o 666 é o número da besta. Mas isso vai vir de forma sorrateira, como uma tecnologia, como uma oportunidade, como algo que você pode desfrutar de benefícios. Já trouxemos aqui sobre a marca da besta, os grandes exemplos que existiram, que possivelmente queriam que era a marca da besta. Porém, só são exemplos, ensaios do que vai acontecer. E aí, quem não tiver a marquinha de Satanás, não poderá nem comprar e nem vender. Então é algo que está ligado à economia. Então, se eu e você tivermos aqui, não tivermos a marquinha que nos garante a entrada no inferno, a marquinha que nos identifica com o reino das trevas, quando o meu e o seu filho adoecer, não poderemos entrar no hospital, não poderemos entrar numa farmácia para comprar um remédio, não poderemos entrar no mercado para comprar alimento, não teremos acesso às redes sociais, a não ser que a gente se submeta, a não ser que a gente se curve ao governo das trevas. E é poucas as igrejas evangélicas, é poucos cristãos que pregam isso, que anunciam isso. E muitas profecias, irmãos, da palavra de Apocalipse, elas vão se cumprindo por meio da tecnologia. Porque as visões que Daniel teve no Velho Testamento,
as visões que João teve no Novo Testamento, foi mostrado em figuras do tempo que eles entendiam. Foi mostrado figuras de animais, de bestas, o que era comum naquela época. Porém, quando nós trazemos para a revelação do Espírito, nós começamos a compreender que muitas profecias estão se cumprindo por meio da tecnologia. Temos grande evidência que a marca da besta possivelmente seja a inteligência artificial. Quem aqui já viu aqui sobre os robôs que Elon Musk tem feito? Esses dias eu vi um vídeo dos robôs com inteligência artificial fazendo atividades que o ser humano faz. Colocando água no copo, suco, servindo as pessoas. E o propósito é que em 2025 esses robôs estejam à disposição da sociedade, para que o homem possa, as pessoas possam comprar e ter eles como seus empregados. Você veja a proporção que está tomando, aonde pela inteligência artificial um robô, ele fala, responde suas perguntas, é como se tivesse vida própria. E lá em Apocalipse 13, que ele já estudou, mas vamos passar por lá também, diz que foi feita a imagem da besta e foi dada a ela fôlego de vida, para que ela falasse e para que ela fizesse com que fosse morto todo aquele que não adorasse a imagem da besta. Os irmãos acham que o diabo está brincando? E as coisas estão aí, ó. As coisas estão aí. Essa tecnologia, através dos telefones, dos meios de comunicação, tem a cada dia nos vigiado. Nós somos monitorados 24 horas. Tem um símbolozinho lá, não sei se no seu celular tem alguns tempos, celular mais moderno, um símbolozinho na rede rodando lá, que é da Meca, né? Aquilo ali controla todo o seu celular, suas mensagens que você manda, você envia. Sabia disso? Sabia não, né? Mas a gente é monitorado todos os dias. A gente é controlado. E o império das trevas da besta, justamente esse é o propósito, é controlar. Eu falei aqui no outro ponto acerca da picadinha. Sabe o que eu estou falando, né? Eu não posso falar não, senão eu vou me derrubo o vídeo. Que quem não tomasse não podia permanecer na empresa. Quem não tomasse talvez ia ter sua aposentadoria cortada. Quem não tomasse não ia poder, quando desse da aposentadoria, se aposentar. Quem não tomasse não poderia entrar no Detran. Uma série de regras que foi colocado. Por quê? Porque aquele é um ensaio justamente do controle que o diabo quer fazer sobre a humanidade. E ali foi uma demonstração para mostrar o quanto o povo está submisso, o quanto o povo como um gado está sendo marcado e caminhando para o matadouro. Essa é a grande realidade, irmãos. E quando o diabo, usando o anticristo, impor a sua marca, de início não será obrigado, como a picadinha no início não era. Não será obrigado. Será feita uma convocação para todos receber essa marca. Um diz que vai ser um chip, eu não sei. Eu só sei que ela vai acontecer. E vai ser visto que uma grande parte de pessoas não foram lá receber a marca. Como é que eles sabem? Porque todos os meus e os seus dados hoje são computadorizados. Você compra um chip para botar, pede seu CPF. Você faz uma feira no mercado acima de R$500, você tem que botar o CPF. Os nossos dados estão lá. Eles sabem o que temos, o que fazemos. Sabe tudo, irmãos. Está por fora dessa elite satânica que está por trás. E aí, quando for visto que uma massa de pessoas, que é o povo de Deus, não se submete, aí não vai haver uma imposição. Aí não vai haver uma perseguição. Aí quem não aceitar, cabeças vão rolar. E a pergunta é, se chegarmos até lá, estamos prontos? Se não está, começa a se preparar. Começa a se encher de Deus. Começa a se encher das promessas celestiais de Deus.
Comece a amar e a cear, estar um dia com Cristo, porque é isso o que faz nós não termos a nossa vida por preciosa. É isso que nos faz entender que o morrer é lucro. É isso que nos faz entender que a nossa vida aqui é passageira. Se for para morrer testemunhando, se for para morrer dando glória, que assim seja. Mas eu sei uma coisa: há uma eternidade preparada para mim com Cristo Jesus. E talvez as pessoas muito tempo ouviram uma mensagem contrária. Quando escutam uma mensagem dessa, é como se fosse um filme de terror. Por quê? Porque nós nos acomodamos a ter uma vida boa como cristão. O texto que nós lemos, ele já deixa claro como será a vida de Cristo. Não será secreta. Porque, como nós falamos no culto passado, o grande problema do pré-tribulacionismo é que ele separa Israel da igreja. Jesus vem 7 anos antes, arrebata a igreja de forma secreta, a igreja passa 7 anos no céu, aí depois de 7 anos Jesus volta para a igreja para salvar Israel. Ele separa a igreja de Israel. Cristo não tem duas noivas. Não existe 2 arrebatamentos, existe só um. Não existe 3 ressurreições, só existe 2. Cristo não vem buscar uma parte da sua noiva e depois vem buscar a parte da outra. O resto não. Aí Efésios 2, Paulo fala que Cristo tirou a parede de separação que havia entre os 2 povos, e dos 2 povos que estavam divididos, ele fez um pelo seu sacrifício. Não há diferença de grego, judeu, todos são em Cristo Jesus. Não tem nenhum texto dizendo que Cristo separou Israel da igreja, nenhum. Pelo contrário, tem texto mostrando que Cristo uniu um povo só, um só corpo, um só batismo, um só Deus e Pai. Amém? Então esse texto jamais, o próprio texto que nós lemos, irmãos, mostra que Jesus virá de forma visível. Aqui Jesus tinha ressuscitado. Jesus passou um espaço de 40 dias entre os discípulos, e aqui ele estava pronto já para ser ascendido aos céus, e subir e voltar para o Pai. E diante dos olhos de muitos irmãos, ele começou a subir entre as nuvens. E os irmãos começaram a ficar maravilhados, vendo Cristo se ocultando nas nuvens, subindo para a glória. E aí apareceu 2 anjos, e disseram: varões galileus, por que estáis abismados, espantados, perplexos? O que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão ouvindo subir, da mesma forma que vocês estão ouvindo ele subir, ele vai descer, louvado seja Jesus. Então a igreja apostólica presenciou Jesus subindo para o céu. A igreja nos últimos dias presenciará Jesus descendo com poder e grande glória. Todo olho verá. Amém? Vamos entrar aqui nos slides, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Então ficou claro que a igreja ela sempre foi perseguida. Sempre. E a perseguição não é a maldade de Deus. A perseguição que vem sobre o povo de Deus por causa da fidelidade de Deus. Ela é fidelidade a Deus. Quanto mais fiéis nós somos à palavra, quanto mais separados nós somos para o mundo, para Deus, quanto mais nós temos compromisso com as coisas de Deus, mais perseguidos nós seremos. Seremos chacoteados no trabalho, na rua onde moramos, entre os familiares, por causa da nossa fé. Porém, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então vamos lá. O que é o pré? Eu tenho pré-além, perdão, é pós, né? O que é o pós-tribulacionismo? O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento é a segunda vinda, e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento, e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Foi o que nós falamos. O pré, ele crê que o arrebatamento e a vinda são 2 coisas distintas. O arrebatamento é secreto, a vinda todo mundo verá para Israel. Porém, o pós, que é o que a Bíblia nos ensina, tanto o arrebatamento como a vinda é um evento só. É uma coisa só. Amém? Os irmãos podem participar, fazer perguntas, ter a dúvida. Textos bases para o pós-tribulacionismo. A base bíblica para o pós-tribulacionismo pode ser encontrada em diversas passagens bíblicas. Vejamos algumas. Mateus 24, 29, 31 diz assim: e logo depois da tribulação daqueles dias,
Logo depois de que, irmãos? Tribulação. Daqueles? Isso aqui o Senhor está falando de coisas futuras. E logo depois, não é antes, não é no meio. Talvez a sua transição esteja aflição, mas é a mesma coisa. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão e o que, igreja? Não escutei. Os irmãos estão aí? E o que, igreja? E verão. Verão é secreto ou visível? Então o texto diz que logo depois da tribulação daqueles dias vai acontecer eventos no céu, na lua, nas estrelas, né? Logo depois da tribulação daquele, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão no céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre o que, igreja? Lembre disso aqui, ó. Grave isso aqui, nuvem. Ele vai descer sobre o quê? Em Atos ele foi ocultado sobre o quê? Sobre as nuvens. Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses escolhidos? Quem é os escolhidos de Deus? A igreja. Ele não nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É a igreja. O pré quer dizer que os escolhidos é Israel. Os escolhidos aqui é a igreja. É um povo só. Amém? Então está mostrando aqui que o próprio Jesus está dizendo que o arrebatamento, a volta dele, será antes ou depois da tribulação? Logo depois da tribulação daqueles dias. Vai ter eventos no sol, na lua, nas estrelas. Né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra o verão e se lamentarão. Quem é que vai se lamentar? É o mundo ou a igreja? O mundo. Porque a igreja não vai se lamentar com a vida de Cristo. Pelo contrário, a igreja vai se alegrar com a volta gloriosa do Cordeiro. Então o mundo vai se lamentar. Por quê? Porque chegou o grande dia do Senhor. O grande, como o profeta diz, o grande e terrível dia do Senhor. Grande para a igreja e terrível para o mundo ímpio. Vamos lá, vai para frente. E o que é que vai acontecer na volta dele? Verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Ou seja, aonde tiver um cristão espalhado na face da terra, que é cristão, vai se arrebatar. Os anjos vão recolher. Lembra da parábola do que era o trigo e do joio? Que é o trigo e o joio, né? E o joio vai ser queimado no fogo e o trigo será guardado no celeiro. O trigo é a igreja do Senhor. Os anjos vão ser enviados para pegar os cristãos, levar os cristãos para encontrar com o Senhor nos atos. Amém? Pode falar, mano. Tem um ponto interessante, minha vez, isso aqui, da mesma forma que Cristo não vai vir de surpresa, né? Não vai ser um arrebatamento secreto, todo olho verá. Da mesma forma vai ser a subida da igreja. Não vai ser como é figurada, tipo, quando se fala de arrebatamento, não é você sumir e ficar a roupa, não. Arrebatamento é você ser levado, é você ser tirado do canto e colocado em outro, é você ser levado até encontrar com o Senhor dos ares. Então a igreja do Senhor Jesus, quando diz que vai ser arrebatada, todo olho também verá a igreja subindo para encontrar com o Senhor nos ares. Não é sumir aqui e aparecer no céu, não. É ser de fato levado diante dos olhos de Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Amém. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos atrás estão entendendo, Robson, irmão?
Sim ou não? Se tiver entendido, irmão, faça pergunta, levanta a mão, tira a dúvida, que puder tirar, a gente vai tirar aqui a luta da escritura. O Esaí, ó, participar os irmãos podem participar, amém? Então vamos lá. Então esse texto já deixou bem claro que o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, ele será depois da tribulação daqueles dias. Depois, não é antes, é depois. Haverá alguns eventos antes. Por quê? O sol não brilhará, a lua deixará sua luz, as estrelas, o céu será abalado. Porque acredito que haveria sinais no sol e nas estrelas e na lua. A gente já vê aí eventos acontecendo aí nos astros luminosos. Vamos lá. Ora, irmãos, deixa aqui, se até notar o capítulo versículo, mas já se quer Tessalonicenses. Paulo fala: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse aqui, as irmãs? Quem é esse filho da perdição ou homem do pecado? Quem é esse camarada? O anticristo. As irmãs, as demais irmãs concordam? Sim ou não? Os irmãos aqui, Micaela, concordam que esse homem aqui é o anticristo? Por quê? Por que ele é um anticristo? Oi? Sim, ele é o homem da perdição. Por que esse é o anticristo? Como é que você tem certeza que ele é o anticristo? Por quê? Ele vai estabelecer uma falsa paz. Vamos lá. Paulo aqui em 2 Tessalonicenses, o que estava acontecendo na igreja? Estava acontecendo que muitos cristãos estavam dando ênfase a uma doutrina que Jesus ia voltar naquela época. Havia uma grande perseguição, havia tribulação, havia muita peleja entre os cristãos, e dá-se a entender que a peleja era tão grande para eles, que eles achavam que Cristo ia voltar naquela época. E aí Paulo escreve, não só a segunda, como a primeira carta aos Tessalonicenses já fala disso. Paulo escreve essa segunda carta, dizendo: ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus. Nessa vinda acontecerá o quê? O arrebatamento, que é a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Ele. Pois rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos mouvais facilmente do vosso entendimento. Que entendimento era esse? Daqueles que tinham aprendido. Eles tinham recebido um ensino verdadeiro, porém um falso ensino estava entrando no meio da igreja. Isso estava perturbando e dividindo o entendimento do povo. E aí Paulo, no Senhor, viu a necessidade de escrever uma segunda carta aos Tessalonicenses, mostrando a eles que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não seria naquele momento, mas era necessário primeiro acontecer duas coisas para que isso acontecesse. Que coisas eram essas? Quais eram as duas coisas que Paulo disse que era necessário acontecer para que o anticristo se manifestasse? Os irmãos estão aí ou não? O que mais? Oi? Não, o texto aqui diz as duas coisas. O texto diz: a gente precisa ler o texto, irmãos, e guardar, a gente precisa guardar essa palavra, porque senão aqui dentro mesmo o diabo vai conseguir roubar do coração de alguns. O que é que Paulo diz? Vamos ler o texto com calma aqui, acompanhe. Não olhe para mim não, que eu sou feio. Fica com uma palavra que é linda e maravilhosa. O que é que Paulo diz? Eu já falei, estava acontecendo o que no meio da igreja? Uma deturpação do entendimento, uma falsa compreensão. Aí Paulo escreve para eles dizendo o quê? Ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos
louvais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, o leio também usa lá de espírito, né? Quer por palavra, quer por epístola, como se de nós você estivesse recebendo, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Porque não será assim. O que é que não vai ser assim? A vida de Cristo e a nossa reunião com Ele. Não será assim como está nos ensinando. Como é que vai ser? Olha lá. Porque de maneira nenhuma ninguém vos engane. Porque não será assim. Sem que antes que aconteça a vida de Cristo como arrebatamento, vai acontecer algumas coisas antes. Sem que antes venha o quê? Apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o arrebatamento só vai acontecer quando a apostasia se instalar, e ela já está se instalando, só que no final dos tempos ela vai estar com mais eficácia no meio do povo. O que é apostasia? Abandono da fé. Por isso, como a mensagem do domingo, precisamos batalhar pela fé. Porque a apostasia, o falso ensino, a frieza espiritual, ela vem para nos apartar da fé verdadeira. E aí, quando a apostasia se instalar, aí vai se manifestar o filho da perdição. Porque se não tiver fé nas Escrituras, se não houver fé no meio do povo, facilmente o povo vai ficar com a mensagem do engano. Porque a fé nos leva a crer na verdadeira mensagem. A falta de fé nos leva a receber e crer na falsa mensagem. E o anticristo ele vai se erguer com uma falsa mensagem. É tanto que o texto diz o que é, ó. Qual é a posição dele? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Isso foi o que Satanás sempre quis ser, Deus. Quando você vê o Velho Testamento, diz que era um querubim ungido, que ele começou a olhar nas pedras ali, a sua beleza, a sua formosura. Ele aceitou no seu coração colocar o trono acima de Deus e ser semelhante a Deus. E Deus não permitiu. Porém, quando Deus cria o homem, Deus criou uma sua imagem e semelhança. Por isso que o diabo tem ódio, raiva do ser humano. Porque Deus colocou no homem o que ele queria. E aí, nos últimos tempos, ele vai se colocar como Deus, se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí, se não houver a fé verdadeira no meio da igreja, se tiver apostasia no meio do povo, abandono da fé, aí ele vai se assentar, vai deitar e vai rolar. Porque esse templo aqui, tanto está ligado com uma mensagem da construção do templo em Jerusalém, como está ligado com o templo como uma igreja, porque nós somos o verdadeiro templo de Deus. Então ele vai querer colocar sobre o povo de Deus, se manifestando como Deus, coisa que ele não é. Amém? Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Então Paulo diz que o arrebatamento da igreja não vai acontecer, a vinda de Jesus não vai acontecer, sem que primeiro se manifeste com toda a totalidade a apostasia e se levante o anticristo. O anticristo se levantou? Não. Porque é ele que vai perseguir o povo de Deus. Porque o povo de Deus não vai aceitar o que vai ser imposto por ele. Não estou entendendo? Então, quando eu começar a perseguir a igreja, num período de 7 anos, que são divididos em 2 partes, que a gente vai chegar isso mais para frente. Amém? Os irmãos estão entendendo, está sendo difícil para os irmãos compreender. Amém? Sim ou não? Vocês vão ter que dizer se não está conseguindo entender, para a gente repetir de novo, falar novamente, ver outra dúvida, para que isso fique bem claro no coração dos irmãos. Porque essa mensagem aqui, na maioria das igrejas que você rodar aqui dentro, não tem essa mensagem não. É porque somos menores? Não. Essa mensagem está aqui, ó, na palavra. Porém, se prega o que as pessoas gostam de ouvir. Eu podia estar pregando aqui, meu irmão, você vai ser próspero. Deus manda te dizer que você vai ser próspero. Você vai conquistar. As promessas de Deus não são essas para nós. As prioridades das promessas de Deus é a vida eterna. O texto do domingo, toma posse da vida eterna. Amém? O que ele tiver pode dar, aquele vai lhe dar. Porém, toma posse da vida eterna. Porque a vida eterna é eterna.
O que é daqui é temporário e passageiro. Vamos lá. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor. Esqueci também de mudar o capítulo, o versículo. É uma peleja, irmão. Vamos fazer isso aqui, não sabe não. E às vezes tem gente no culto que não dá atenção à palavra, brinca. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que significa o nome alarido? Naquele parênteses: gritaria de guerra, clamor de combate. Então, além de ser uma vida visível, haverá barulho. Não será nada secreto e nem silencioso. Com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Depois nós, quando Paulo diz nós, está em cima da Tessalonicenses desse texto. Depois nós, primeiro, 4,17. Quando Paulo diz nós, ele não está dizendo para arrebatamento sempre aqui, ele está dizendo nós, no sentido da igreja, plural. Nós seremos o quê? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com quem? Com eles. Quem são eles? Os que estavam mortos e ressuscitaram primeiro. Juntamente com eles, nas nuvens. Olha o nome nuvem de novo aparecendo. Nas nuvens. A encontrar com quem? Senhor dos ares. Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz aqui que os que estiverem vivos até a vinda de Cristo não vai ser arrebatado primeiro. Há uma ordem. Deus é organizado. Deus não é Deus de bagunça. Os que morreram em Cristo, na volta de Jesus, esses vão ressuscitar primeiro, já com corpos glorificados. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E juntos subiremos com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Aqui é Apocalipse 1,7. Eis que vem com as palavras do próprio Senhor Jesus. Eis que vem com as nuvens. Com o quê? Olha o nuvem, é o nome nuvem de nuvem. Dando ênfase lá o primeiro versículo de Atos 1. Eis que vem com as nuvens. E todo olho? Não, será escondido. Será secreto, ninguém vai ver. O que é que deixa eu dizer aqui, irmãos? Não escutei não. Todo olho o quê? Então você prefere ficar com o que a Bíblia diz ou o que alguns dizem? Passado, dessa passagem aprendeu aqui que tem um grupo que crê que será secreto. A Bíblia está dizendo aqui que todo olho verá. Eles que venham com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra, assim o quê? Lamentarão sobre ele. Sim, amém. Não é a igreja que vai se lamentar, a igreja vai glorificar. O homem ímpio, as nações ímpias vão se lamentar, porque as oportunidades que eles tiveram de salvação, eles rejeitaram, eles adoraram a besta e a sua imagem, eles receberam a marca da besta, e agora eles estão cientes que vão ter que receber a justa ira de Deus, porque os nomes deles não estão escritos no livro da vida. Vamos lá, estamos finalizando. O que é a grande tribulação? Primeiro, será um período mais árduo da história, com eventos destrutivos como jamais se viu antes. Eu queria que o irmão abrisse aí em Mateus 24, 21 e 22. Para a gente ler esse texto. Tribulação, eu já antecipei antes. Será um período como nunca houve na face da história. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 24, 21 e 22. Quem abriu pode ler. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
Amém? Olha só, Jesus disse: será uma tão grande tribulação como nunca houve na face da terra, nem no início, nem nunca haverá. E ele diz que se os dias não fossem abreviados, encurtados, nenhuma carne se salvaria. O sentido aqui de carne se salvar, ou seja, ninguém ficava vivo, todo mundo ia morrer. Mas, no segundo tópico que eu coloquei aqui, que é o versículo 2, porém, por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados. Será tão forte a perseguição que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ninguém ficaria vivo. Por aí você teve a noção, o quanto será estreito. O quanto será estreito. Lembrando, mais uma vez aos irmãos, que a grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação é a ira de Satanás contra o povo de Deus. Vocês não estão entendendo? Satanás em toda a história da igreja perseguiu a igreja, tentando acabar com a igreja, matando a igreja. E no final dos tempos a igreja ela vai terminar como ela começou, cheia do Espírito Santo e sendo perseguida. Assim serão os eventos finais. Vamos lá. Quanto tempo durará a grande tribulação? Quanto tempo? Irmãos, quanto tempo durará a tribulação? Micael, quanto tempo durará a tribulação? Aline, Alan, Júlio, já falei aqui, você é 7 anos, né? Não estou prestando atenção no que está sendo falado, não. Peço 16. Os irmãos, prestem atenção naquilo que está sendo ensinado. Sua cabeça está onde? No pescoço? Deus sei que está no pescoço, mas a mente está onde? Preste atenção, irmãos, porque senão o diabo rouba essa palavra. E se perguntar alguma coisa agora sobre isso, os irmãos não sabem, não vão saber. Os irmãos devem entender isso, guardar isso, porque isso aqui são certezas de salvação para nós. Amém? Vamos lá. Quanto tempo durará a grande tribulação? A duração da grande tribulação é descrita na Bíblia em diversas passagens, tanto o Velho como o Novo Testamento. E de 4 formas diferentes, representando sempre o mesmo intervalo. Até aqui. Em Apocalipse vai encontrar essa expressão tempos. Tempos. Essa palavra tempos, ela está ligada a 3 anos e meio. Apocalipse 11:3, Apocalipse 11:12 fala de 1260 dias. Quantos anos são? 1260 dias. Não sabem? 3 anos e meio. Olha o que eu falei aqui no começo. A duração da grande tribulação é descrita na Bíblia de diversas passagens e de 4 formas diferentes, representando sempre o mesmo intervalo de tempo. 3 anos e meio. Primeiro, Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:6, tem um texto lá que fala de 1260 dias, que é a mesma coisa, 3 anos e meio. Lembra que eu disse que será um período de quantos anos? 7 anos. E esse período de 7 anos é dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio é onde se dará a grande e veemente tribulação sobre o povo de Deus. Pode falar. Os irmãos que creem que a grande tribulação a igreja não vai passar, eles entendem que serão arrebatados na metade dos 7 anos, ou seja, não é no começo dos 7 anos, porque a grande tribulação, só, como o irmão acabou de colocar, é só nos últimos 3 anos e meio. Então, as igrejas que acreditam que serão arrebatadas antes da grande tribulação, acreditam que estarão aqui no começo dos últimos 7 anos, durante 3 anos e meio. E nas portas da grande tribulação é que serão arrebatadas de forma invisível. Então você anota esses textos para depois você ler em casa. Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:6, apresenta um texto lá falando de 1260 dias, que é a mesma coisa, 3 anos e meio. Apocalipse 11:2 apresenta um texto falando de 42 meses. É a mesma coisa de 1260 dias e 3 anos e meio. É o mesmo tempo. 3 anos e meio. 42 meses equivale a 3 anos e meio.
1260 dias equivale a 3 anos e meio. Amém? Apocalipse 12, 14, Daniel 7, 25 apresenta essa expressão: tempo, tempos e metade de um tempo. Amém? Apocalipse 12, 14, Daniel 7, 25 apresenta esse texto aqui: tempo, tempos e metade de um tempo. A palavra tempo quer dizer um ano. A palavra tempos quer dizer 2 anos. E a palavra metade de um tempo quer dizer metade de um ano. Que equivale a quanto, somando tudo? 3 anos e meio. Amém? Isso aqui vai ficar registrado, irmãos, depois do lendo. Tirar uma dúvida. Vamos lá. Por que é necessário a grande tribulação? Foi o que eu falei antes. Vou corroborar com o texto. Daniel 12, 10. A grande tribulação, muitos serão purificados, mas os perversos procederão perversamente. Então a tribulação é para quê? Para purificar o povo de Deus. A tribulação vai tirar de tu a internet. A tribulação vai tirar de tu a vaidade que você tem, o batom que você usa, a chapinha que você passa no cabelo, as unhas que você pinta, a unha em gel. Tudo isso a tribulação vai tirar de você, meu irmão. Minha irmã, né? Seus irmãos estão. Futebol, a novela, o filme, a Netflix. A tribulação vai tirar tudo isso de nós. Tudo isso para nós, porque não vai ter tempo para isso. É você e o Senhor para garantir sua salvação com Cristo. Então, na grande tribulação, o pessoal pensou: peraí, meu irmão, estou terminando minhas unhas aqui na máquina. Começou a tribulação, outra que está pensando: deixa eu terminar a chapinha. Não vai ter tempo para isso, não. Não vai ter tempo para isso, não. Não vai. A tribulação, ela nos purificará de tudo aquilo que nos contamina. A tribulação nos levará a depender como nunca dependemos do Deus vivo. Sabe por quê? Porque hoje a gente pode comprar e vender. Sim ou não? Sim. Quando a tribulação acontecer, a gente não vai poder nem comprar e vender. Então, para a gente sobreviver, ou para aqueles que vão estar lá sobreviver, vai ter que ter o quê? Uma dependência total do Senhor. A gente vai ter que voltar a viver pela fé, que a própria Bíblia do justo viverá pela fé. É a experiência do povo de Israel no deserto. A água brotou da rocha, maná desceu do céu, o profeta, os corvos trouxe carne para eles. É voltar a viver o milagre. É você na tribulação, vou dar um exemplo aqui. É você na tribulação estar correndo, fugindo, tentando se esconder dentro daquilo que Deus tem na tua vida, no meio do mato, no meio das locas, e você olhar para um pé de jaca e não ver jaca, e você clamar, que abrir os olhos, está uma jaca brilhando na madura para você comer. Parece loucura, mas isso é viver pela fé. É você crer no impossível, naquilo que Deus pode fazer para você. Porque a nossa vida será privada da sociedade, irmãos. Quer ter internet, meu amor? Toma aqui, ó. Quer ter acesso aos deleites da terra? Bota a marquinha, meu amor. E tudo é seu. Aí se cumprirá o que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, também achará a vida eterna. Então vai chegar um momento que nós vamos ter que escolher: ou nós vamos procurar salvar do nosso jeito, ou vamos perder ela para ganhar a vida eterna. É uma escolha. É uma escolha a ser feita. Então a grande tribulação nos purificará. Servirá para nos purificar. É o que a palavra de Daniel 12, 10. Uns serão purificados. Os perversos procederão por perversidade. Mas a igreja, ela será purificada. Então, na grande tribulação que tiver aqui, vai orar como orou, vai jejuar como nunca jejuou, vai chorar como nunca chorou aos pés do Senhor, vai pedir perdão como nunca pediu. Sabe por quê? Porque é o que vai restar para a gente. É o que vai restar para a gente, é só o Senhor. É o que resta para a gente, é clamar ao Senhor: tem misericórdia, me sustenta firme. Se eu for
for para me testemunhar com a minha própria vida, que eu não nego o teu nome, que eu tenho minha cabeça rolada, mas que eu morro glorificando o teu nome. E se for para ele permitir ficarmos vivos até a volta dele, ele vai nos guardar debaixo das suas asas. Amém? Então que isso fique bem claro. A grande tribulação tirará de nós todos os benefícios que o mundo oferece. Por isso muita gente vai se submeter. Porque o ser humano está tão agarrado, pecado, nas coisas terrenas deste mundo, que não quer ficar sem isso. Quem aqui consegue ficar assim um dia sem pegar no celular? Quando tem um apagão na internet, todo mundo fica doido. Quando o celular quebra, todo mundo fica doido, quer ajeitar, faz artigo de coração. Às vezes o papel não está atrasado, está com a vida em conta, mas não deixa o celular ficar quebrado. Prefere cortar o papel da luz. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo para isso. Por isso que a tribulação para a igreja, para aqueles que ficarem, vai ser benefício, vai servir para nos purificar. Quem aqui já jejuou uma semana até 3 horas, até 6 horas? Quem aqui já jejuou 24 horas, 48 horas, sem comer? Acho que nós não, né? Mas na tribulação a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Então é melhor a gente se preparar antes, para quando chegar, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar entendendo, o Senhor está comigo. Como Davi saindo e quando andasse pelo vale da sombra da morte, não tem medo mal, porque o Senhor está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, finalizando. Não haverá espaço para uma vida cristã acomodada. Na tribulação não haverá. Entre ler as Escrituras e assistir uma programação, o que é que muitas vezes nós escolhemos? Seja sincero. Não minta não. Porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Entre gastar meia hora lendo a palavra e uma programação, o que é que às vezes nós escolhemos? Programação. Porque a programação alimenta o nosso ego, a nossa carne. Quantas pessoas estão escravizadas nisso aqui, ó? Assobia, à noite, se alimentando de lixo. Lixo! Que só nos contamina. E o que nos purifica está diante de nós. E a gente não pega. A gente não pega. A gente prefere lançar a mão do que nos torna impuro do que lançar a mão daquilo que nos purifica. Então, na grande tribulação não haverá espaço para uma vida cristã acomodada. Ou o camarada é de Cristo, ou o camarada não é. Ou o cara é feio até a morte, ou o cara é covarde e volta para trás. Não haverá vida cristã acomodada. Desfrutando os benefícios e recursos desse mundo, pois todo o acesso que hoje temos, ou tudo o que temos nesse tempo de grande tribulação, essas coisas não terá o valor que hoje tem para nós. Tudo aquilo que hoje tem valor para nós é a tribulação. Não terá valor. Que sentido terá uma casa boa, um carro bom, onde a gente vai ter que deixar tudo? Lembra lá de Mateus quando Jesus disse? Quando a perseguição começar, se você estiver no telhado, não desça para pegar nada. Se estiver no campo, não volte para casa para pegar nada. É dali fugir para os montes. Porque nada do que eu tenho ou você tem vai nos garantir salvação, não. Nada. Aí nós vamos ver que realmente as coisas materiais não têm nenhum valor. Você quer ver um grande exemplo quando isso acontece? É quando o cara está enfermo em cima de uma cama, sabendo que ele pode até mesmo morrer por causa da enfermidade. O dinheiro que ele conquistou, os bens que ele conquistou, nada mais importa. Eu garanto que ele trocaria tudo o que ele tinha para ter saúde. É assim ou não é? Não é grande tribulação, nada disso vai importar. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos parar por aqui. 9 horas. Os irmãos entenderam? Então o arrebatamento ele não será secreto. Nós aprendemos que será visível. Todo olho verá. Não será antes da grande tribulação, será depois do período tribulacional. A igreja ela vai ser perseguida. Por que ela vai ser perseguida? Porque o diabo vai perseguir todos aqueles que não aceitarem a sua marca.
sua marca. Amém? Para a semana, vamos dar continuidade. Iremos ainda falar sobre as 70 semanas de Daniel. É importante entender as 70 semanas. Quem aqui já recebeu algum estudo sobre as 70 semanas? Levanta a mão. Irmão Danilo. Quem mais? Mais ninguém? Quem aqui sabe fora do que é as 70 semanas de Daniel? Os irmãos que vêm de outra denominação. Já ouviram isso lá? Não sabe nem o que é, né? Esse evangelho foi para deixar o povo leigo. É o que, infelizmente, muitos estão deixando o povo sem entendimento da palavra. Mas Deus tem nos trazido aqui pela misericórdia dele, para nós aprendermos do Senhor. Amém? Então vamos trazer estudos sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos entrar em Apocalipse capítulo 13, onde fala da marca da besta. Vamos procurar entender em detalhes a perseguição. Tem muita coisa a se falar. Tem muito o que se falar sobre o arrebatamento da igreja. Muitas evidências ainda que dão claro entendimento que será depois do período de grande tribulação. Isso aqui são alguns textos, algumas coisas de forma superficial, para que os assuntos não fiquem misturados e a gente não se perca ao longo dos ensinos. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.